Professora Wanda, conta pra gente, tem como acabar de uma vez por todas com as formigas? Nem com veneno químico, né? Mas a gente tem muitas estratégias que a gente pode estar fazendo para aprender a conviver com elas e a reduzir o problema que a gente tem com essas formigas hoje. E hoje é o vídeo que muita gente no canal estava esperando. Vamos falar sobre formigas cortadeiras. Não a gente necessariamente, porque tem uma professora da UniOeste que está vindo para cá, a Wanda, e ela sabe muito, tem muito conhecimento, vai nos ajudar nessa questão para entender um pouco melhor a cabeça das formigas e o que é que está fazendo, o que é que dá para fazer. Lembrando que aqui a gente trabalha com agroecologia, então não usamos venenos nem nada desse tipo. Por isso, ações ecológicas são muito importantes e necessárias para manter o equilíbrio não só da área, mas também a saúde dos alimentos que a gente produz. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Pessoal, estamos aqui então com a professora Wanda, uma baita pesquisadora, a gente admira demais, professora aqui da Universidade da UniOeste, e uma visita incrível. Muito obrigado, viu, professora? Eu acho que de início ia ser legal a senhora se apresentar, para o povo conhecer você, até a gente aqui tem uma sala de aula junto, conferindo essa super aula sobre formigas. Bom dia, meu nome é Wanda, eu sou professora aqui na UniOeste, a minha formação é bióloga, então todo mundo acha que eu sou agrônoma, mas na verdade sou bióloga. Bióloga que cresceu no mato também, né? Então até os 16 anos eu morei, vivi no sítio, então tenho essa bagagem do sítio aí, fui fazer faculdade daí quando saí, né? Mas sempre vivendo essa questão do sítio. Gosto muito de insetos, então eu trabalho com insetos, né? Trabalho com a parte de manejo de pragas nos cultivos aí. Pragas sempre salientando que é um conceito antrópico, então a praga, ela é praga na nossa visão, né? Mas eu tento trabalhar para a gente reduzir um pouco a população desses insetos que aumentam aí dependendo da oferta, principalmente de alimento e das condições climáticas que eles têm. E com isso eles reduzem a produção. Então a gente tenta amenizar um pouco isso com o controle biológico, com o controle alternativo dessas pragas aí. E trabalho bastante com agroecologia também. É das nossas, gente, das nossas. E professora, indo já para a questão das formigas, que é o nosso tema principal hoje, durante os nossos vídeos e tal, né, a gente sempre mostrando essa lida aqui com agroecologia, sem usar veneno, o pessoal pergunta, mas como mexer com as formigas, como lidar com elas? Tem algum jeito de resolver, de acabar com as formigas no sítio? Bom, primeiro, Gustavo, se você vai produzir organicamente ou agroecologicamente, acabar é uma palavra que não deve existir, né? A gente tem que conviver. Então a palavra é convívio. Então as formigas cortadeiras, hoje a gente está numa situação em que a população delas aumentou significativamente por vários fatores e elas estão causando um pouco mais de dano aí nas culturas. Mas nós temos que entender que as saúvas e as formigas cortadeiras de modo geral, elas estão aqui no Brasil desde antes do descobrimento do Brasil. E elas passaram por toda essa questão da Revolução Verde, tudo, e continuam aí bela e formosa. E se elas são assim, é porque elas são animais, elas são insetos muito estratégicos, elas são extremamente estrategistas e adaptadas. Então a gente tem que começar a entender isso, né? Se você quer conviver com a saúva, você tem que entender que ela não é um inseto, não é uma lagarta que você chega lá e pulveriza um extrato e pronto, né? Então, é um inseto que ela tem uma estratégia de sobrevivência extremamente refinada. E para isso a gente tem que entender muito elas, conhecer muito elas para saber como conviver da melhor forma possível. Então, o primeiro passo, de repente, para começar a se relacionar melhor com as formigas, qual seria, assim? É primeiro entender que não é fazendo uma coisinha que você vai resolver.
Não é usando um extrato, por exemplo, trazendo para a agroecologia. Não é usando um extrato, não é usando um resíduo, não é usando um composto que você vai resolver. São várias estratégias que você vai ter que adotar para que você consiga conviver, né? E dentre elas, entender que às vezes você vai ter que perder um pouco para a saúva, né? Então talvez você tenha que plantar um pouco para você e um pouco para a saúva, se for o caso, né? Mas não existe uma receita mágica para a saúva, não existe. Você tem que fazer várias estratégias e muitas dessas estratégias, que também é importante o pessoal entender, Gustavo, é que essas estratégias, elas não eliminam o salveiro, né? Para você ter ideia, estima-se que um salveiro aí de 5 a 6 anos tem em torno de 7 milhões de formigas. Então não é você colocar um resíduo animal num olheiro que vai resolver o problema. Você vai estar sempre numa disputa com a saúva. Você faz alguma coisa que incomoda ela, reduz a população, ela vem, você faz, ela vem e fica nesse vai e vem. Não tem uma estratégia, a única estratégia que elimina aí as formigas é destruir a rainha, né? Essa estratégia, sim, se você conseguir destruir a rainha, essa estratégia elimina o salveiro. Ou se você conseguir contaminar o ninho delas a ponto de elas perderem o fungo, que é o alimento que elas cultivam para consumo. Então, se você eliminar, se você contaminar esse fungo de forma que ele morra, elas não vão ter alimento, elas também vão morrer. Então, são as duas estratégias. Ou você mata a rainha, ou você mata o fungo que elas se alimentam, né? Caso contrário, a resiliência delas é muito grande, porque você mata uma população, por exemplo, as cortadeiras que saem cortar, elas vivem em torno de 120 dias por aí, né? Você elimina esse lote, um pouco depois vem outro lote. Então elas são bastante resilientes, elas sobrevivem bastante, elas são bem adaptadas, e isso então o produtor tem que entender. E quem trabalha com agroecologia e que tem que ter um olhar diferente para entender que cada coisa na natureza tem sua função, é importante entender isso também. E até a gente, há anos atrás, mas esse pensamento também não é só nosso, mas no geral, o pessoal tem a esperança de que com a isca formicida vai resolver, né? De que elas vão sumir. A esperança é longa, porque isso vem desde a década da 60, que eles acham que vai resolver com isca e mostra que não resolve. Não resolveu. O manejo ou controle da formiga não é sair aplicando veneno à torta e direita, né? Não é exagerando, são estratégias. Mesmo o controle químico, para quem faz uma agricultura convencional, mesmo o controle químico, se você não tiver estratégia de utilização, não resolve. Tem uma coisa que é interessante aí o pessoal saber. A formiga, ela revoa agora nesse período, nós tivemos uma revoada agora, né? Ela revoa, a rainha copula, ela vai copular com vários machos até ela encher uma bolsa que ela tem chamada espermateca. Ela enche essa espermateca e ela cai no solo, ela mesma corta suas asas e começa a cavar ali para que ela possa entrar e formar um novo salveiro. Ela entra, forma uma panelinha ali dentro, fecha essa panelinha e ali ela fica por mais ou menos 90 dias, dependendo única e exclusivamente da rainha. Ela coloca o ovo, que vai ser um ovo que vai dar os descendentes, e ela coloca um ovo que a gente chama de ovo nutricional, que é o que vai alimentar os descendentes, e também ela, com esse ovo nutricional, ela vai fazer um substrato das fezes dela misturado ao ovo nutricional para cultivar o fungo. Nesses 90 dias ela não carrega a isca, ela não faz nada, então não adianta tentar qualquer coisa para a rainha que está entrando. É só, ou você faz uma farofa de tanajura que fica muito gostosa, ou o sapo que vai comer, o passarinho, coisa assim. Só uma destruição mecânica, mas ou para quem trabalha com controle químico, aplicar produto, um sprayzinho, coisa assim sobre ela, mas não vale a pena focar o controle nessa fase aí. 90 dias depois surgem, aí 30 dias depois surgem as primeiras
formiguinhas que vão ser as assessoras, vão auxiliar ela, que são o que nós chamamos de jardineiras. 90 dias depois surgem as generalistas. Estou falando em período para ter uma ideia, mas isso é relativo, depende de temperatura, alimento, uma série de fatores. Mas mais ou menos 90 dias depois surgem as generalistas, que são aquela casta que vai auxiliar. A jardineira vai ficar muito no cultivo do fungo, prole, e as generalistas vão auxiliar nos trabalhos macros. Nesse ponto aí, elas abrem de novo aquele canal que a fêmea abriu para entrar e fechou depois, ela abre de novo esse canal e elas começam então a recolher material. Esse ninho que a rainha fez, ele está muito superficial, 15, 30, de 15 a 30 centímetros, depende da estrutura do solo, né? Principalmente a parte física do solo. Ela começa a sair, qualquer coisa que você fizer nessa fase vai contaminar o salveirinho lá e vai matar o fungo, vai matar a rainha. Então, nessa fase, você pode pôr um resíduo animal, que entre lá líquido e chegue nesses 20, 30 centímetros, que é fácil chegar, contamina, mata. Você põe uma cauda, você põe um produto qualquer, a agricultura convencional põe um inseticida, né? Qualquer coisa que você faça, você aplica um enxofre. Qualquer coisa que você faça, qualquer fungicida que você põe, seja natural ou seja químico, vai matar e eliminar o salveiro. Então isso acontece quando? Janeiro, metade mais ou menos de janeiro, porque elas revoam aí outubro, início de novembro, né? Então fica novembro, dezembro, né? Janeiro, final de janeiro ela tá saindo para abrindo esse olheirinho. Final de janeiro até mais ou menos fevereiro, final de fevereiro, é o ponto que aí sim, para esses salveiros pequenos, qualquer coisa que você fizer, vai eliminar. A partir daí, elas já começam, a hora que elas abrem e começam a trazer material de fora, simultaneamente elas já começam a abrir uma galeria para aprofundar as panelas. Aí elas vão para 1 metro, 1,20 m de profundidade. E levam quem? Quem é a responsável pela sobrevivência do salveiro, que é a prole e a rainha. Então eles mudam a prole e a rainha mais para o fundo. E sempre vai ser assim. Elas vão estar sempre levando a rainha e a prole para aquelas panelas mais protegidas, mais do fundo, porque elas têm que garantir a sobrevivência do salveiro. Tá certo? Então, a partir de final de março, aí já fica mais difícil, porque você põe um produto lá em cima, ele já não chega naquela panela que a rainha tá lá embaixo. Ele já contamina em cima, mas não contamina embaixo. Rainha sobrevivendo, prole sobrevivendo, fungo sobrevivendo, não elimina o salveiro. Ela fica por um tempo amuada, depois volta novamente e assim vai. E daí essa panela que foi contaminada, quando ela está lá embaixo, eles fecham? Quando há uma contaminação que corre o risco, eles fecham. Então, isso acontece muito quando você põe, por exemplo, na agricultura orgânica, nós temos a bioisca, que é uma isca à base de timbó, coisa assim. Você coloca, ela recolhe e é assim, ó, eu vou fazer um esqueminha aqui, tentar fazer um esqueminha aqui pra gente entender um pouquinho. Eu tenho aqui a minha superfície do solo, ela desceu, normalmente ela desce aqui e aí ela sobe e faz essa panelinha aqui. Essa panelinha aqui é onde ela vai sobreviver. Uma vez que ela já começou com a prole, eles já estão recolhendo, então eles começam a descer. Nunca essa panela, ela vem reto aqui, então eles já começam a descer, eles já fazem uma panela, por exemplo, aqui. Depois eles vão abrindo, né? Fazem outra panela aqui. Elas nunca fazem de uma forma tão reta, coisa assim, que um produto entre e já contamine tudo. Sempre tem essa estratégia delas, que é fazer vários canais, várias coisas. Mesmo o olheiro, esse é reto, mas depois os olheiros nunca são retos. Por exemplo, se ela abre um olheiro aqui, daí esse olheiro vem, aí ele desce, aí ele pode subir, aí ele vem, até chegar aqui. Então, por quê? Essas estratégias são estratégias exatamente para evitar que entre produto.
Aí, normalmente, quando elas coletam, elas não trazem já, vamos supor que aqui abriram, né? Aqui tem outras panelas, ó. Tem outras panelas. Vamos colocar aqui a rainha, por exemplo, tá aqui. Não é tão certinho assim, mas é só didaticamente aqui. Elas recolhem, elas colocam as folhinhas aqui, ó. Elas colocam as folhas aqui, elas nunca trazem aqui embaixo. As que estão aqui saem e vão limpar e vão vistoriar essas folhas aqui. Se caso essas que saem de baixo, que elas são extremamente perceptivas em relação à percepção química, se ela sobe, pega essas, chega aqui e ela vê que isso daqui está contaminado, o que que eles fazem? Eles bloqueiam essa panela. As formigas que estão aqui morrem, mas eles bloqueiam. Então toda a estrutura, isca, coisa assim, ela recolhe por um tempo até essas perceberem que é veneno, que é inseticida ou que é um produto natural que vai matá-las. Aí elas eliminam e param de recolher. E aí elas abrem outras estratégias, por exemplo, abrem um outro olheiro aqui e começam então a recolher por aqui. Uma coisa que a gente tem que entender o salveiro pequeno, até mais ou menos quase um ano aí, elas não têm muito olheiro, 1 ou 2 olheiros, dependendo de como é o incômodo e tal. Depois elas começam a abrir vários olheiros, não que elas usem esses olheiros todos ao mesmo tempo, mas elas abrem. E esses olheiros podem sair a longas distâncias, não é próximo. Se ela tem oferta de alimento grande, ela abre próximo. Se ela não tem oferta de alimento, ela pode sair a 100, 200, 300, 400 metros do seu ninho. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de uma formiga que está cortando na sua propriedade e o ninho está na outra propriedade. O que é uma coisa que assim, acontece que dá para fazer, que eu comento também. O que dá para você fazer é você ir tocando a formiga. Ela abre um olheiro, você incomoda. Ela sai, ela vai ter que abrir outro olheiro. Aí você incomoda, ela vai abrir outro olheiro. De forma que você leve o olheiro dela para longe do teu foco de interesse, né? Que é uma coisa que você pode fazer. Mas na agricultura orgânica, a gente tem essas iscas à base de timbó, né, e uma outra de tefrosa e uma outra planta que agora não me recordo o nome. E o pessoal chama de bioisca, né? Bioisca, que é a bioisca. Você tem enxofre elementar que você pode aplicar enxofre em pó, só que daí o enxofre em pó ele é muito fininho, e aí às vezes dá para você misturar com terra de diatomácea, que ela é mais sequinha e você consegue aplicar. E polvilhar é pó, você pode aplicar o enxofre nos olheiros. Não vai chegar aqui embaixo, mas é aquela estratégia de estar incomodando. Nós estamos fazendo uns ensaios com aplicação de enxofre, mas nós fizemos uma gambiarra, né, uma adaptação de um soprador de folha para aplicar o enxofre. Então ele vem aplicando com uma potência maior e ele chega mais embaixo. Aí eu tenho aplicado nos 4 quadrantes, né? Eu pego o olheiro descendente, não pode ser, eu tenho que ir com uma varetinha olhar se o olheiro está descendo, não pode ser indo para as laterais, ele tem que estar descendo. Eu aplico nos 4 cantos esse enxofre e eu tenho reduzido bem, amoado bem o salveiro mesmo grande com enxofre, né? Então é uma coisa que na agricultura orgânica o enxofre é permitido, né? E o enxofre é fungicida, então eu não ataco a formiga, eu ataco o fungo. O pessoal também, por exemplo, quando morre um animal, eles enterram sobre um salveiro, porque no processo de decomposição da matéria orgânica, esses resíduos também acabam contaminando algumas panelas e com isso ajuda a moar, né? Ajuda a diminuir a intensidade do corte, né? Então são coisas que você pode estar fazendo. Existem muitas receitas de como você controlar essa uva, seja com extrato de planta, seja com extratos, outros resíduos animais, coisas assim. Mas o que tem que entender é que
salveiro grande, você não controla desse jeito. Você faz com que ela pare de usar aquele olheiro. Então, se eu tenho um olheiro embaixo de um pé de pêssego que elas estão cortando, eu faço alguma coisa que ela deixa de usar aquele olheiro, eu já estou meio que tirando elas do corte do pé do pêssego e levando elas para cortar outra coisa, né? Então, elas param de cortar ali por um tempo. Outra coisa que funciona bem para formiga são as barreiras mecânicas quando a planta está isolada. Só que daí é uma planta isolada. Por exemplo, você vai plantar uma muda de frutífera pequena, você vai fazer algum cultivo de frutas que não tenha contato com outras plantas. Então a barreira é basicamente, você tem a planta aqui, você pode fazer uma barreira aqui, ó, que a formiga ela não consegue subir e fazer essa curvinha. Então ela vem, ela sobe, mas ela não consegue fazer essa curva para subir. Você pode fazer essa barreira aqui, só que daí, à medida que a planta vai crescendo, você vai ter que estar sempre abrindo essa proteção. Ou existe hoje uns vasinhos comerciais que ele tem na parte de cima uma bordazinha. E essa bordazinha assim na lateral, a formiga sobe e não consegue passar. Então, os vasinhos específicos para controle de formiga, que dá para comprar na internet facilmente, que ele não tem o fundo, ele abre, você envolve a tua planta, fecha e ela sobe, mas ela não consegue fazer aquela curvinha. Só que é importante que não haja possibilidade de ponte nessa planta, porque se essa planta está encostando em algo, e a formiga quer essa planta, ela sobe naquela estrutura, faz a ponte e passa. E elas são muito espertas. Para você ter uma ideia, no laboratório eu tinha um salveiro e elas estavam fugindo. E aí eu não queria que elas fugissem porque eu queria testar alguns produtos. Então eu comprei uma graxa bem fedida assim e que não secava. Fiz uma borda em volta de todo o local que elas estavam, né? E aí elas chegavam lá, tinha aquela graxa, elas não conseguiam passar. Teve um dia que eu cheguei no laboratório, as formigas todas andando por lá, bela e formosa. Fui ver o que elas fizeram. Elas pegaram o resíduo e foram jogando na graxa. Jogaram o resíduo, fizeram uma ponte na graxa com os resíduos e estavam passando bem certinho. Então, formiga é inteligente. Não adianta a gente subestimar a capacidade adaptativa dela. Ela se adapta e ela é extremamente estrategista. Ela escolhe a planta, ela não escolhe a planta, eu acho que essa vai ser boa. Não. Ela escolhe a planta com uma análise química daquela planta, ela rejeita a planta por essa análise, então ela tem uma percepção química muito importante, assim, muito refinada na seleção dela. Legal. E até nesse exemplo da barreira física, a gente chama de saia, né? É uma saia e a gente estava fazendo com Tetra Pak, caixinha de leite. Sim. Aí funcionou para algumas plantas, mas é isso. Daí como a gente tem muito consorciado as plantas na floresta, aí ela mais toca. Então tem que estar cuidando sempre Sim. em cima. Daí a gente sentiu que atenua, vamos dizer, às vezes atrasa a poda delas, né? Uhum. Mas de vez em quando você descuidou, quando vê, podou Sim, de novo. ela faz isso mesmo. É bem isso. Elas são muito adaptadas. Ô bichinho, né? A questão é assim, nós estamos numa fase em que a gente deixou muita área sem cuidar, né? Que foram as áreas de reserva legal, mata ciliar, coisa assim que o agricultor deixou. E ali se criaram vários salveiros. Por quê? Porque quando revoa muita saúva. Existe uma estimativa de que menos de 1% do que revoa consegue montar um salveiro. Então é muito pouco que consegue montar um salveiro. Só que aquelas que caem nessas áreas de reserva legal que não é mexida, de mata, de área mesmo próximo às casas que tem gramado que não é mexido, embaixo de alguma árvore que não é mexida, elas têm uma viabilidade de sobrevivência muito maior do que aquelas que caem na área agrícola ou numa área que tenha um trânsito ou coisa assim, né? Então nessas áreas a gente tem hoje salveiros muito grandes e esses salveiros eles estão fornecendo muita saúva nas revoadas. Então mesmo que seja menos de 1% que sobreviva,
mas menos de 1% de trilhões Nossa. é um número grande, né? Então, por isso que a gente está com esse problema aí intenso de saúde. A gente realmente, no Paraná, eu não conheço a realidade nos outros estados, mas no Paraná, a gente vai ter que fazer um programa em nível estadual de manejo de formiga. Porque formiga também não adianta, você sozinho na sua propriedade não controla. Ela tem que ser um controle coletivo. Então tem que ser um trabalho coletivo que envolva órgão público, Secretaria de Agricultura, Secretaria Municipal também de Estadual e Municipal de Agricultura, que envolva os agricultores, que envolva os sindicatos desses agricultores, que envolvam toda a cadeia aí para a gente tentar controlar essa uva. Porque você pode até ficar aqui na sua propriedade, né, na proposta que você tem aqui, que vocês têm aqui, que é muito bacana, você fica lutando com elas. Mas se o teu vizinho não controla, se o outro não controla, não adianta, né? Porque, como eu falei, às vezes o salveiro não está nem aqui, ele está lá em outra propriedade, em outra mata e está tranquilo, né? Legal. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui então, Wanda, é que quando ele está já mais desenvolvido, a coisa fica mais complexa. Bem mais. Então uma atenção principal é nesse comecinho. No começo. O que eu falo é o seguinte, que o agricultor ele deve focar janeiro, fevereiro e março. Nesse período tem que fazer um intensivão. Final de janeiro, fevereiro, março, até abril, fazer um intensivão para as formigas. Outro período que faz o intensivão é que chega maio, junho, a formiga entende pela dinâmica dela que vai vir o inverno e que vai faltar comida. Então ela começa a cortar tudo que ela pode. É um período de corte intenso. Pega maio, junho, às vezes vai até julho se não esfriar muito. Ela corta muito. Nesse período também vale a pena você usar uma bioisca, né? Vale a pena você usar uma outra estratégia, ou de repente aplicar alguma coisa nas plantas que você quer proteger, né? Para dar uma repelida nelas, porque é um período que elas cortam muito. Mas para o controle, o salveiro grande é difícil, mas você pode evitar de que surjam novos salveiros grandes, né? Focando muito o controle, o manejo, aí, final de janeiro, fevereiro e março, nesse período aí. E é nesse período também que a saúva que revoou vai estar abrindo? Não, uma vez depois que ela revoa, ela entra e abre, uma vez que ela tenha as castas dela, a rainha só fica para reprodução. Ela não faz mais nada. Isso, mas é nesse período que daí ela já tem filhotes que já estão abrindo e começando a formar panela. Isso. Nesse período é que ela já tem, aí as formigas ainda não tem cortadeira e não tem soldado, não tem formiga grande, então são salveirinhos, aí isso serve para identificar, são salveiros que as formigas são pequenas ainda. Que estão entrando. Então, esse é o período que deve... Quando tem soldado, quando tem já aquelas salvas grandes, significa que elas são de um salveiro já grande. A partir dali já é mais difícil você manejar. E uma rainha, a estimativa de vida é de 20 a 25 anos. Nossa! E aí, uma vez que a rainha morre, o salveiro ele tende a se extinguir, porque não há substituição de rainha. Aí a gente tem esses salveiros grandes aí, daqui a uns tempos esses salveiros grandes, eles vão começar a morrer por causa da idade do salveiro. Então, se a gente não deixar novos salveiros se constituir, com o tempo a gente vai trazendo de novo equilíbrio. Mas tem que lembrar que é todo ano você fazendo essa estratégia mais pesada de manejo aí nesse período, final de janeiro, fevereiro e março, que é quando os primeiros filhotes, as primeiras castas delas saem para coletar. Uma coisa que a gente tem que entender de formiga também. As formigas, elas são uma comunidade em que você tem uma rainha, que é a que determina tudo no salveiro através do feromônio, que é o produto químico que a rainha libera. E você tem as castas divididas para determinadas funções. Essas castas, a gente tem
as castas que são em maior quantidade no salveiro são as jardineiras. Então as jardineiras são formigas pequenas, muito pequenininhas, parecem essas doceiras que a gente tem nas casas, e a atribuição delas é cultivar, assim, principalmente, elas fazem outras, mas principalmente cultivar o fungo no salveiro. Então a formiga, ela recolhe essas folhas, ela picota essas folhas. Quando ela picota essas folhas, ela também regurgita saliva, então ela regurgita a enzima digestiva nessa folha, faz uma mistura dessas folhas com fezes, folhas e enzimas digestivas e faz um substrato. Nesse substrato eles cultivam um fungo. Esse fungo ele só sobrevive se a formiga fazer isso, é uma relação simbiótica, né? Ele não consegue sobreviver sobre a folha apenas cortada, porque ele não consegue decompor toda ela e extrair seus nutrientes. Aí as jardineiras então fazem esse processo, elas fazem todo esse cultivo, fazem o substrato, cultivam o fungo e tal. E à medida que o fungo vai crescendo, elas vão podando esse fungo e esse fungo produz uma estrutura intumescente, uma bolinha nutritiva rica em carboidratos, né? Então, que vai alimentar as formigas. Então, as formigas se alimentam dessa estrutura que o fungo produz. Quem faz tudo isso são as jardineiras, por isso a gente comenta que elas são as agricultoras do salveiro. Depois a gente vai ter as generalistas, né? Quem são as generalistas? São as donas de casa. Sabe que a dona de casa é aquela uma que faz tudo o que precisa, né? Então as generalistas são aquelas auxiliares gerais que vão estar ajudando a abrir novas panelas, novos canais, tirar lixo, cuidar da rainha, toda essa questão. Toda e qualquer formiga que morre no salveiro, imediatamente elas tiram do salveiro e colocam numa panela de descarte que nós chamamos de panela de lixo. Essa panela de lixo fica isolada. Por isso que morreu uma formiga, nem sempre o povo fala, contamina a formiga, dela vai contaminar outras. Não, se ela morreu, eles já descartam ela para evitar qualquer contaminação, tá? O fungo exauriu os nutrientes, vai para a panela de lixo. Então elas são extremamente assépticas, né? Cuidam bastante. Depois nós vamos ter as cortadeiras, que aqui aí os agricultores, os produtores já começam a conhecer, porque são aquelas que saem para cortar, e os soldados que fazem a defesa, né? E também ajudam no corte. E a rainha, que é a matriarca, então, né, lá do salveiro, e que é a rainha que vai coordenar a ação de todas essas castas aqui para trabalhar em prol do salveiro. 15% das formigas de um salveiro corresponde a essas duas últimas castas, cortadeiras e soldados. Então a grande maioria, 15%, é o que o agricultor vê. O restante, 85%, o agricultor não vê. Mais da metade, então de 50%, são jardineiras, que o agricultor, a maior parte do agricultor não sabe que está ali. Ele vê que não tem isso aqui, ele acha que controlou, mas aqui você tem essas trabalhando e você tem a rainha produzindo novas cortadeiras e novos soldados também, né? Então por isso que o salveiro, ele amua um tempo, para de cortar, um tempo depois ele volta. Então às vezes fica 90, 120 dias sem cortar, depois ele retorna de novo para cortar. E mesmo às vezes o agricultor fala, parou de cortar aqui. Mas a gente não pode esquecer que tem outro oleiro lá, outras cortadeiras saindo lá e cortando lá, né? Então elas têm uma dinâmica muito grande de sobrevivência. Por isso que é difícil você fazer. Não é, como eu comentei numa conversa paralela depois, não é difícil você controlar, não é difícil você matar a formiga. O produto chegou, ela morre. A dificuldade está em fazer o produto chegar
nessa população, na jardineira, na generalista e nas rainhas. Normalmente, os produtos que a gente usa atinge quem? Cortadeira e soldado. Professora, tem alguma associação entre essa quantidade gigantesca de formiga, né, no Brasil pelo menos, no Paraná que a gente consegue ver, com a degradação do solo? Ou é só ausência de cuidado mesmo? Bom, a formiga, ela gosta de solo mais compactado, né, mais estruturado, assim. Mas eu acho que tem mais a ver com o fato de você reduzir um pouco a questão daqueles predadores naturais que elas têm. Você não tem mais tatu, você não tem muitos pássaros, que consome, então talvez você aumentando essa população de inimigos naturais, você diminuiria essa intensidade ou essa questão das formigas que conseguem ter sucesso para implantar o salveiro. E uma coisa assim, o que a gente vê no campo, e eu abro bastante salveirinho pequeno aí em janeiro, por aí, né, janeiro, fevereiro. O que eu encontro muito é rainha predada por formiga. As formigas correição, as formigas predadoras, elas entram no solo e elas predam a rainha aqui dentro. Então, nessa fase inicial, elas predam muito as rainhas ali dentro da panelinha já. Então, eu acho que é uma questão, a ausência realmente de predadores naturais, porque na cadeia alimentar a gente sempre tem o indivíduo e o seu predador. Sempre o predador numa população menor, porque ele não pode extinguir a cadeia de baixo, né? Mas sempre nesse equilíbrio. Então, se você tira esse equilíbrio, essa cadeia de cima, de baixo ela vai crescer. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Inclusive, aqui entra um problema importante do veneno, então, porque se a gente joga o veneno, a gente mata até as formigas que controlam as formigas, né? Seria isso? E dependendo de como você usa o veneno, se for uma isca, a isca, quem carrega é a cortadeira. Mas se você aplicar o inseticida, por exemplo, tem agricultor que aplica inseticida em área total para formiga. É a pior coisa que ele pode fazer, porque ele mata tudo que é benéfico e não mata a formiga, né? Mata uma ou outra cortadeira, um outro soldado, mas o formigueiro como um todo está lá. Também outra coisa que é importante a gente lembrar nesse sentido, tem agricultor que pega a quireira de milho, trata com inseticida e joga. Quem que ele está matando? Quem come quireira de milho ali? As formigas vão recolher à noite, mas quem come é passarinho, é pássaros, né? Então ele está impactando muito negativamente ali. Então, para aquele que opta pelo controle químico, ele tem que trabalhar com porta-iscas. Que daí, mesmo quem trabalha com bioisca, trabalhar com porta-isca. Porque além do porta-isca, que pode ser uma garrafa PET perfurada, né? Ou corta ela no meio, coloca a isca dentro, corta no meio, inverte ali o gargalo, né? Para que ela fique só aquele orifício de entrada para elas buscarem, faz com que só a formiga cortadeira vá buscar a isca. E essa isca não atinja outros organismos não alvo e também protege da umidade, porque a isca, se chover, se umedecer, ela entumece e a formiga não recolhe. Então, dessa forma, evita também de perder isca. Né? Mas, e fica contaminando o solo ali. E evita de dar contaminação também do químico. Tem uma melhor ação e evita da contaminação do químico, no solo ou de outros organismos. Professora, tem um ponto que com certeza para quem está assistindo, né, se tem formiga e ele está nesse momento de escolher o que fazer, entre escolher o tradicional, que a gente conhece, né, que é a isca formicida, ou a bioisca, o que a senhora acha, assim, para dar uma sugestão para esse povo? Olha, depende muito, muito do perfil do agricultor e do perfil da pessoa que vai usar. E também da onde ela está, né? É claro que eu particularmente acho que a bioisca, embora ela seja de tefrósia, que também é tóxica para vertebrado,
porque Tefrose timbó ele mata por asfixia se o vertebrado ter muito contato, né? Mas ela ainda, a contaminação dela é muito menor do que os 2 inseticidas que são usados para a isca, né? Que são inseticidas, um é de choque, né? E o outro não é de choque, mas a contaminação eu acho mais perigosa. Quais seriam os 2 princípios? É o fipronil? Fipronil e a sulfuramida. Porque o fipronil ele é de choque e a sulfuramida daí é um inseticida que ela não é de choque, ela demora mais a fazer o efeito matar. Por isso que a isca à base de sulfuramida é melhor do que de fipronil, porque as formigas recolhem e demoram mais tempo a entender que aquilo é um veneno. O fipronil elas recolhem e já mata, né? Ele já vai matando imediatamente, então elas reconhecem mais cedo de que aquilo é um veneno. Então, assim, um agricultor que ele seja imediatista, que ele não acredita em alternativa, coisa assim, vai ser difícil você trabalhar com ele com outra coisa. Ele vai querer a isca química, só a isca química só ele tem que aprender a trabalhar. Não dá para sair fazendo, mesmo que ele opte pelo químico, fazendo o que o agricultor faz, que é sair aplicando em área total, jogando quirera de milho tratado com fipronil assim no campo. Não, tem que ser com porta-isca, tem que ser uma aplicação cuidadosa também, né? Porque mesmo o agricultor convencional não quer envenenar a sua família, seus animais, assim eu quero crer pelo menos. Agora, se a pessoa ela já tem um olhar diferente, se ela já consegue vislumbrar as formigas num contexto de que elas fazem parte de todo esse processo da cadeia ecológica, aí esse agricultor ele tem mais paciência, vamos dizer assim, para trabalhar de uma forma alternativa, para observar, para fazer diferente, né? Então vai depender muito do perfil. Eu comento para você também que as pessoas elas têm que aprender a olhar diferente. Nós temos uma área experimental que nós produzimos organicamente. Nós tivemos logo no início, por exemplo, nós plantamos feijão e deu um período seco, e deu trips no feijão. E os meus colegas do grupo de pesquisa chegavam e falavam, mas Wanda, não vai aplicar nada, a gente tem que aplicar porque o feijão não vai sobreviver. E eu falava, calma, não adianta aplicar nada, tem que esperar chover. Se chover, resolve. Choveu, pronto, o feijão veio lindo, maravilhoso, porque naquele momento aplicar não fazia diferença nenhuma, eu só ia desequilibrar mais, porque o feijão não ia vir as folhas, né, não ia vir folha nova, nada, o trips estava estragando aquelas folhas velhas, e vindo com a chuva e a planta se desenvolvendo, o inseto não ia causar o dano que ele estava causando. Então, assim, demorou eu convencer eles para ter esse olhar assim, não, calma, vamos esperar um pouco, tem que vir a chuva e tal. Hoje, eles andam comigo na roça, até eu falo, como às vezes eles estão lá, falam, como que tá as pragas? Tem sim, mas tá tranquilo, dá para esperar, dá para esperar. Então é a mudança na forma como você olha as coisas, né? Porque uma lagarta, ela não vai me causar dano, né? Eu tenho que sempre trabalhar com isso, com a população, para ver até onde vale a pena, não até onde eu posso esperar, que é o que hoje infelizmente não acontece, né? Na agricultura a gente está com uma situação em que aparece inseticida, né? A gente está com o problema da cigarrinha, por exemplo, né? Bastante inseticida, agora a gente já tem pulgão, já tem trips vindo. Então, não é o caminho por aí, a gente tem que ter um olhar diferente. Eu não estou falando que o agricultor tem que sentar na roça e ver todo o investimento dele indo embora pelos insetos e falar, não, isso é cadeia alimentar. Não, não é isso. É claro que o agricultor tem que proteger, mas ele tem que proteger na hora que ele deve proteger, né? Porque muitas vezes ele pode esperar e não chegar na situação que ele precisa proteger, porque não vai reduzir a produção dele, né? E outros organismos vão controlando aquele problema. E a saúva eu vejo assim, hoje nós estamos, eu creio que num pico de problema com saúva. A tendência é esses sauveiros mais velhos ir se exaurindo, e se nós conseguirmos não deixar formar novos salveiros, a gente vai caminhando para um tempo em que volte de novo
a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Então essa é a minha expectativa em relação a isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção durante essa nossa conversa é que a gente precisa aprender com as formigas. Muito. A gente precisa perceber e aceitar que destruímos o ecossistema, né? Então os predadores já não estão mais por aqui. Tamanduá, tatu, as próprias... Como é que é formiguinha? Surreição? Correição. Lá no Nordeste o pessoal tem bastante por lá, sabe? Inclusive eles conhecem e sabem do valor que ela tem. Mas a gente tem bastante formiga predadoras que são importantes no sistema como um todo, seja no sistema agrícola, né, seja de grãos, seja de hortaliças, ou mesmo aqui na nossa casa mesmo, controlando aqueles organismos que às vezes a gente não quer, né? Aquela aranhinha que está ali Então, eles são importantes, né? Aranhas são excelentes predadoras, por exemplo, também, né? Então, são organismos importantes. Mas eu diria para você assim, Gustavo, eu não sou uma estudiosa a vida inteira de formiga. A gente tem no Brasil pesquisadores renomados aí, que a vida acadêmica deles foi estudando formiga. Eu tive que aprender sobre formiga pela necessidade de controlar as formigas que nós temos, né, os salveiros que nós recebemos para a universidade uma área, e essa área já tinha grandes salveiros. E como nós começamos a fazer a produção orgânica numa parte dessa área, a gente teve muita dificuldade com as formigas. E aí eu tive que buscar alternativas, né? Então, e para começar a pensar em buscar alternativa, a primeira coisa é o quê? Você conhecer, né? O teu inimigo, né? Embora ela não seja inimigo, mas é conhecer aquele que você quer manejar. Então eu fui ler, estudar um pouco, então cada dia estou aprendendo com elas. Eu busco abrir bastante salveiro, coisa assim, para a gente estar tentando aprender mesmo no campo. Estamos com uns resultados interessantes, né? A gente andou segurando uns salveiros grandes aí com óleos vegetais, com aplicação de óleos vegetais, com aplicação de fungos. Tem a perspectiva de sair uma isca agora com fungo entomopatogênico. Não crio grandes expectativas porque o fungo, quando ele entra no salveiro, ele mata a formiga. Essa formiga, ele esporula nessa formiga e essa vai contaminar outra, que vai contaminar outra e assim sucessivamente. Só que como as formigas têm o hábito de a formiga morreu, elas levarem para a cama de lixo, eu não sei se esse processo vai acontecer no salveiro, mas é uma opção que está vindo aí e a gente precisa de mais estudos aí para buscar alternativas ao químico. Porque mesmo para convencional, o químico já mostrou que não resolve, porque os agricultores estão usando iscas e o problema está aí. Então não é o usar o produto que vai trazer, ou usar inseticida que vai trazer. A gente tem que pensar em como usar, quando usar e também buscar alternativas para isso. Tem a questão das técnicas para incomodar as formigas nessas panelas, né, para a gente tentar afastar um pouco mais do nosso cultivo. Dá para a gente listar, por exemplo, técnicas que, mesmo que às vezes você não testou, mas que vê, às vezes tem uma informação empírica ali de alguém que faz e diz que dá certo. Eu ouvi falar que esses dias uma técnica que parece que os indígenas estavam usando de trocar a terra de cima do formigueiro, pega de um formigueiro do outro e troca. Aí diz que espanta. Eu já ouvi falar também de jogar cimento no buraco. Diz que elas não gostam muito, então não sei... Quem que vai gostar? Porque daí às vezes tem um leque de opções para as pessoas irem testando, mesmo que a gente ainda não saiba efetivamente, mas que sejam também mais amigáveis, não contamine o solo, não matem os insetos amigos, né? Os amigos naturais. Amigos naturais. A gente tem que entender que tem estratégias que fazem elas mudar o olheiro, não o salveiro em si, o olheiro, né? E que podem ser utilizadas, mas que tem outros que não podem. Por exemplo, eu não recomendaria jogar cimento num olheiro, porque você vai estar o quê? Enchendo a tua área de cimento.
Teve uma agricultora que ela pegou gasolina e foi despejando nos olheiros e depois tacou fogo. Ela quase se auto-implodiu ali, né? Então são coisas que não dá. A pessoa também tem que ter um cuidado nesse sentido, porque não, né? Às vezes você, em vez de ajudar, acaba piorando a situação. Mas algumas estratégias que são possíveis de ser utilizadas e que não controla, mas que muda, né? Faz o olheiro mudar. Então, por exemplo, o enxofre. A aplicação do enxofre é interessante, porque o enxofre, por mais que ele polvilhe o enxofre só ali mais na superfície, no início desse olheiro ali e desses canais, mas já dificulta, elas já abandonam esses canais. Resíduo animal, então, por exemplo, esterco bovino, né? O pessoal mistura esterco bovino com melaço. Eu acho, assim, até testei, né? Ela realmente mudou, ela saiu, foi para outro ponto, não saiu mais, mas não controlou, mas mudou o local de forrageamento. Mas eu acho que nem precisa melaço, só o esterco bovino mesmo diluído. Esterco suíno, com bastante precaução, porque o resíduo ali das esterqueiras, né, tem muito nitrogênio, então você pode estar contaminando teu solo. Então o resíduo de suíno não em grande quantidade. Você tem a questão da homeopatia, que são os homeopáticos, nosódio, que também fazem elas mudarem. O pessoal coloca óleo de citronela, né, óleos que tenham aromas fortes, assim, que vá estar também incomodando, né, trocando elas dali. Extratos vegetais. Então você pode ir testando. Fungo da laranja também. Isso, bem lembrado. O fungo da laranja também o pessoal coloca. Por exemplo, o fungo da laranja, quando o salveirinho é pequenininho, controla, porque ele entra e ele contamina o fungo. O fermento de pão. Fermento de pão, quando o salveirinho é pequeno, controla, porque é uma levedura que você põe e a levedura contamina o fungo. E aí o fungo mata o fungo, elas morrem de fome. Então são estratégias que funcionam. Quando o salveirinho é pequeno, essas estratégias funcionam muito bem. Você comentou da fazer a mistura de solos, né? De um salveiro com outro salveiro. As formigas, elas têm os feromônios. A fêmea, a rainha, produz o feromônio, que é o aroma que vai, a substância química que vai fazer a coordenação de todo o salveiro. Então, o que a literatura coloca é que se eu pegar uma saúva de um ninho e colocar na outra, elas matam aquela intrusa, porque elas não reconhecem. Então isso a pesquisa, os estudiosos, essas pessoas que estudam já há muito tempo saúva, colocam isso. Então a terra, ela vai funcionar de certa forma, porque na terra tem o resíduo químico das formigas. Talvez funcione nesse sentido aí. Apesar de que no campo eu já vi, quando você tem uma população grande de saúva, que parece, eu não consegui seguir tudo, que os olheiros se entrelaçam ali, e eu não vi muito essa questão da briga, mas eles estudaram a vida inteira essa uva, eles sabem o que eles estão falando, né? Então eu confio no que eles comentaram. Então talvez a terra mudando, nunca testei, né? Mas a terra funciona dessa forma. Tem uma coisa interessante que uma colega minha da universidade está mostrando agora com os trabalhos, né, com os orientados dela, que eu tenho aberto o salveiro e daí ela tem coletado solo nesse salveiro, porque ela estuda, na verdade, essa reestruturação do solo e principalmente fitólitos, que são resíduos vegetais que ficam no solo e que daí, através desses fitólitos, que são específicos por planta, ela consegue reconstituir a vegetação do local. É um trabalho bem bacana. E daí ela está vendo como que a formiga também trabalha nesse sentido aí, nessa ciclagem, nessas coisas. E ela viu que tem fitólitos de planta da parte aérea que estão incrustados nesses canais que ela abre. Então a formiga traz solo da superfície
para vedar esses canais embaixo ali, para não entrar produto, para não a água não, quando chove muito, a água não entrar por ali e ir nas panelas, né? Então ela veda esses canais. Então por isso que toda vez que você tem um salveiro grande, a dificuldade aumenta, porque são estratégias. Por exemplo, quando o salveirinho é pequeno, a água entra tudo. Quando o salveiro é grande, ela já tem estratégias para que a água que venha da chuva ali, o que não chegue lá e não vai contaminar todos o fungo e as panelas que elas tenham lá embaixo. Um salveiro aí que tenha mais ou menos 5 anos por aí, ela já está na nossa região, com as nossas condições de solo, a 2,80 m, 3 e pouco. Nós já abrimos salveiro que eu abria até 2,80 e nós começamos a encontrar as panelas, era 2,50 por aí. Né? Então elas estão bem profundas mesmo no solo. Por isso que não é qualquer coisinha que você põe no olheiro que vai eliminar a rainha e vai eliminar a jardineira generalista que estão lá 3 metros de profundidade. Em questão de melhora de solo, por exemplo, a gente já percebeu cultivando, tive essa impressão, não sei se foi talvez outra condição que gerou isso, mas onde as formigas trabalharam, revolveram a terra, parece que depois o cultivo melhorou, talvez no sentido de entender a função da formiga na natureza. E claro que daí a gente tem que pensar que se a gente deixa um formigueiro crescer, a gente pode espalhar a formiga a ponto de ter prejudicado nosso cultivo, mas se tem, né, esse entendimento de como ela pode beneficiar a terra, alguma coisa nesse sentido. Você está falando que você cultivou em cima do ninho de saúva? Em canteiros, em linhas, por exemplo, da agrofloresta, veio o salveiro, a terra estava ruim, não desenvolvia, aí ela joga a terra por cima às vezes da matéria orgânica que a gente colocou e depois parece que teve uma resposta positiva, né? A gente notou uma diferença naquele local em relação a locais do lado, porque a formiga trabalhou ali. Então, nesse trabalho que a professora Márcia, do curso de Geografia, faz ali na UniOeste, ela tem demonstrado que não tem muito essa contribuição da saúva para a reestruturação do solo. Mas nessa situação que você fala, ela traz o solo, coloca aquele solo que é um solo lá de baixo, profundo, né, que não tem muita matéria orgânica, que não tem muito nutriente, ela traz para cima e ela recobre essa matéria orgânica que você teve. Então eu acredito assim, essa matéria orgânica ela começa a decompor ali, talvez mais acentuadamente, e libere mais nutrientes. Mas eu não vejo assim a função da formiga na questão de ciclagem de nutrientes, por exemplo, trazer de baixo para cima, coisa assim. Porque o solo que ela traz é bastante profundo, né? Que ela joga para cima. Que é o solo mais ácido, o solo... às vezes então talvez essa dinâmica desse solo com a matéria orgânica ali acabou favorecendo a decomposição mais rápida da matéria orgânica, a liberação de nutrientes, não sei. Mas a formiga em si, ela não vejo ela como uma recicladora do contrário, né? Quando ela, nas panelas de lixo, sim. As panelas de lixo são resíduos que ficam lá, é matéria orgânica que ela joga lá embaixo, na parte mais profunda. Mas ela pegar solo lá de baixo e trazer para cima e com isso fazer uma ciclagem, não. E uma pergunta de curiosidade. A terra da formiga serve para alguma coisa específica? Talvez ela tenha uma propriedade que a gente possa usar isso? Pensando até permaculturalmente, sei lá, se já perguntaram isso. Ela é um substrato, né? Ela é um substrato, mas eu não li nada sobre qualquer propriedade específica desse solo. Porque o que é a terra que a formiga traz? É um solo profundo que ela tirou e trouxe para cima. Ela não tratou, ela não fez nada. Ela só com a mandíbula dela pega ali, forma aqueles grúmulozinhos e puxa. É só isso que ela faz. Ela não tem não é uma terra que ela cultiva alguma coisa, que ela faz uma ciclagem ou que ela trabalha esse solo, né? Ela simplesmente precisa de espaço, então ela tira aquela terra e traz para cima. É como se você cavocasse, pegasse a terra lá de baixo e usasse.
Pelo que eu percebi, é um solo muito bom para bioconstrução, então, que tem pouca matéria orgânica. Tem pouca, pode bom ser. fazer massa pode ser, rebocar pode ser. a parede. Eu não sou especialista em tipo de solo para bioconstrução, mas pode ser, né? Pode ser. É um solo que tá para você peneirar, é até facinho, né? Para fazer a bioconstrução, então facilita. Professora, a senhora sente de partilhar mais algo sobre o tema? Não, eu acho que é isso. Assim, o que é interessante as pessoas entenderem, né? É que formiga não é fácil de você lidar. Elas são estrategistas. E para você combater alguém que é estrategista, você tem que ser mais estrategistas que elas, né? Então não dá para as pessoas pensar de uma forma reta de que é só chegar lá e pôr alguma coisinha e que está segurando. Não. Formiga, você tem que estar naquela coisa do... Hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra. Você está fazendo várias estratégias para você estar manejando. E não é uma pessoa. É o todo, assim, todas as pessoas que tem hoje, nós temos muito problema de saúva, por exemplo, na área urbana. As formigas em área urbana, elas são problemas porque salveiros grandes comprometem a estrutura de construção, porque elas tiram o solo de baixo, né? Então, a gente tem problema em todos os locais com formiga cortadeira, e todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E entender também que às vezes... eu não estou tendo problema com formiga cortadeira, mas às vezes o ninho está exatamente na minha propriedade. Então eu deveria estar cuidando, né, para que elas também não incomodem os outros. Porque a formiga não é um problema individual, é um problema coletivo, né? Ela não causa problema só para mim. Não tem problema com formiga, não vou usar isso aí, deixa que corte. Mas ela vai trazer problema para o meu vizinho, para o outro, né? Então é um problema coletivo. Então eu acho que isso que é importante as pessoas entenderem, que elas são estrategistas, que elas são inteligentes, que elas sobreviveram até agora e vão sobreviver, elas vão ficar, né? Então que a gente tem que aprender a conviver com elas. Tentar reduzir a população, mas é convivência. Professora Wanda, obrigado de novo, né, pela generosidade, pelo tempo, por ter se deslocado até aqui para dar essa baita aula para a gente, especialmente, né, que estamos aqui presencialmente, mas também estendendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida a mais, né, escreve aqui, vamos seguir conversando nos comentários, porque a sua mensagem pode servir também para outras pessoas, e assim a gente vai fortalecendo a comunidade e difundindo o conhecimento, né, que também é muito necessário. Valeu, professor. Fiquei feliz de estar participando também com vocês aí, de estar passando um pouquinho que eu estou aprendendo também com elas, porque cada dia é um aprendizado, né? Uma Muito baita obrigada, aula. então. Foi ótimo!